O desafio de construir um patrimônio, ele se torna ainda maior quando é preciso gerenciá-lo. E quais são as ferramentas que podem auxiliar, principalmente nessa administração? Márcio, um bom começo pode ser a organização patrimonial. E aqui no estúdio a gente vai conversar agora com Ana Francisca Pedrosa, que é advogada, especialista no assunto. Bom dia, Ana. Primeira perguntinha, o que é organização patrimonial, para quem não entende? Bom, de uma maneira bem simples, a gente pode conceituar a organização patrimonial hoje em dia como um conjunto de atos que visa literalmente organizar e planejar esse patrimônio que é o titular, o patriarca ou a família acumulou durante os anos. Então, assim, o principal objetivo seria, de fato, organizar e dar um melhor gerenciamento a esse patrimônio. E qual a importância dessa organização patrimonial? Levando em consideração a crise atual que a gente está vivendo no país, essa instabilidade econômica, então tornou-se de extrema importância essa organização patrimonial e as pessoas têm buscado com maior frequência, porque ela é de uma importância extrema, porque ela traz não só uma maior tranquilidade no gerenciamento desse patrimônio, como ela traz uma redução de carga tributária, é possível reduzir substancialmente o valor dos tributos a serem pagos e até também uma forma de organizar esse patrimônio para uma sucessão em caso de falecimento do patriarca. Aí a gente pergunta para você, como é que se dá esse processo? Quais são as etapas dessa organização patrimonial? Olha, inicialmente, o profissional, o dono desse patrimônio, procura um advogado, e aí, de início, faz uma reunião com essa família ou essa pessoa, ou só a pessoa que é dona do patrimônio, porque às vezes eles não envolvem a família, Às vezes eles querem organizar tudo de forma unilateral e depois só mostrar o resultado. Então, é importante que se procure um profissional, que tenha uma certa experiência nisso e traga a sua ideia dessa organização. Então, a primeira etapa seria uma reunião, realmente, com o patriarca, com o dono desse patrimônio, para saber os interesses dele com essa organização. Porque pode ser apenas redução de carga tributária, pode ser apenas uma forma de gerenciar, como pode ser também já pensando na sucessão desse patrimônio. Para deixar já os bens para serem distribuídos posteriormente para membros da família, Na organização patrimonial, os bens podem ser distribuídos, inclusive, em vida. O que se aconselha, muitas vezes, dependendo da análise de cada caso, é possível criar, por exemplo, uma pessoa jurídica, que a gente chamaria de holding, que aí é um assunto um pouco mais amplo, mas seria uma holding, em que essa holding ela abarcaria todo o patrimônio, e nessa empresa seriam discutidas estabelecidas regras, que fossem importantes para aquele patrimônio, inclusive sobre a sua sucessão. Então, os filhos herdariam não o patrimônio em si, os bens imóveis, móveis, créditos em si, mas sim as cotas daquela sociedade. Então, já é possível fazer isso em vida, já doar essas cotas. Já evita aquela confusão, depois. Exatamente. Evita muito. Uma coisa que se tem observado muito é que o processo de inventário, por exemplo, ele se torna muito mais rápido, com menos briga familiar e, inclusive, os custos com honorários advocatícios, com custos judiciais e com o próprio tributo IPCMD que é pago, há uma enorme redução quando isso é feito de forma preventiva. Isso, por exemplo, acho que já tira aquela impressão de quando o outro morre, que deixa lá o testamento, para você não ter surpresas quando aquele testamento, de repente, for lido ali entre a família. De repente, como você falou, às vezes tem um lado só que quer fazer esse levantamento. Digo, não, eu quero saber o que é que eu tenho, quanto é que vale, para ficar só ele ali, só distribuir a informação depois. Mas o legal é que haja essa distribuição de uma maneira justa, correta, pensando já no futuro, Exatamente. E, assim, não só para a sucessão, mas também para aquele que quer gerenciar o seu patrimônio com uma certa tranquilidade agora, entendeu? A gente pode, por exemplo, ter bens e eu posso constituir uma pessoa jurídica, doar as cotas, por exemplo, para os meus herdeiros, mas ter usufruto dessas cotas. Então, assim, a gente costuma dizer que quando se criam estruturas e normas e regras para se tratar disso, as discussões saem do âmbito familiar e passam para um âmbito mais profissional, então fica mais fácil de resolver. Só para a gente encerrar, em que casos está indicado esse tipo de organização?
Olha, atualmente eu acredito que em todos os casos, porque os benefícios trazidos por essa organização patrimonial são enormes, tanto na parte administrativa, de administração dos bens, tanto na parte de redução drástica da carga tributária, como para organizamento para uma sucessão. Isso sejam muitos bens ou poucos bens? Muitos ou poucos. Ok. Muito obrigada, Ana. Prazer em conhecê-la. Obrigada a vocês. E até a próxima.